Cariacica enfrentar o Atlético Mineiro, o Flamengo enfrentou o Bragantino, os dois jogos terminaram empatados. E teve torcedor, imagina, que botou a culpa no show da Madonna. 3h46 da tarde, sábado, 4 de maio, daqui a 14 minutos, começa o jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro, mando de campo do time carioca, ou seja, teoricamente um jogo para acontecer aqui no Maracanã, que é a casa dos tricolores, mas isso não vai acontecer, a gente não vê nenhum torcedor tricolor por conta dela, Madonna. Show da Madonna nesse sábado, mobilizando a cidade por questões de segurança. Não acontece o jogo do Fluminense no Maracanã e a gente vai acompanhar aonde estão esses tricolores que estariam lá dentro acompanhando o Fluminense. Muita gente saindo do metrô, só em Copacabana mesmo, pro show de Madonna. Se o jogo fosse no Maracanã, onde você estaria? Lá dentro, na Sul já, na minha cadeirinha de frente pro gol. Colado na grade, não tem jeito. Tricolores na bronca com a estrela da música. Madonna não. Eu já tô estressada demais pra ver Madonna ainda. E olha que o Fluminense começou bem. Menos de 5 minutos, jogada bonita de Marquinhos, gol de Cano, 1-0. Na linha de fundo, Marquinhos, o cruzamento, Cano! O Fluminense marcou o primeiro! Cano! Cano! Marquinhos, olha isso aqui, ó, Marquinhos. Tchau, eu te amo. E na mesa tem um intruso rival, azar dele. No segundo tempo, depois da falha do goleiro Everson, Alexander achou o Renato Augusto, que aumentou a vantagem tricolor. Renato Augusto! Finalizando a assistência de Alexander, eles acabaram de entrar! Seu jogo é mais tarde. A reação do Atlético Mineiro aconteceu. 2 vezes com Vargas. Diminuiu depois do lançamento de Igor Gomes, empatou de cabeça. Cruzamento, Vargas! Arana! Cruzamento na cabeça de Vargas. Sequei, né? Tá um pouquinho. Sabor de derrota. Agora eu vou secar, né? Secou meu time, agora eu vou secar o dele, né? É o mínimo. Sábado de Madonna, sim, mas como quase todo dia no Rio de Janeiro, sábado de samba e futebol também. Flamengo em campo em Bragança Paulista, esse já seria mesmo um jogo fora de casa. Nem adianta colocar a culpa na Madonna. O culpado aqui é outro. Não dá pra entender a escolha dele, não dá pra entender. Eu não tô feliz com ele, acho que os torcedores também não. Flamenguistas também ficaram na bronca com a arbitragem. Ele vai tirar o cartão? Ah, não é possível. Ele deu falta? Depois de expulsar Luan Cândido por falta em De La Cruz, o árbitro voltou atrás. Foi chamado pelo VAR, marcou falta no início do lance do próprio uruguaio em Pedro Henrique e anulou o cartão vermelho. Pouco depois, Pedro Henrique de novo. Gol dos caras. Dessa vez de cabeça, 1-0 Bragantino. O Flamengo voltou melhor para o segundo tempo e depois do lançamento perfeito de De La Cruz, Bruno Henrique empatou o jogo. Faltou pouco para a virada acontecer. No lance em que Pedro Henrique salvou o gol de Lohan, o Flamengo reclamou de pênalti, de Vitinho em Luiz Araújo. Ele perde a corrida, ele puxa, tem uma ação ali no corpo do Luiz Araújo e aqui é o momento que ele está soltando, mas ele já tinha feito a carga e no meu ponto de vista com impacto para a marcação da falta. 1-1, 2-2 e quase nada para se comemorar na tarde e na noite de sábado para a dupla Fla-Flu. Se você for pensar no contexto do jogo, dava pra ganhar, né? Isso tudo foi culpa da Madonna, tá? Porque se ela não tiver... Uma da arbitragem também, além do Botafogo, é o Flamengo que empatou em 1-1 com o Bragantino. Primeiro tempo do time paulista, bem melhor, bem mais incisivo. Na segunda etapa, o Flamengo buscou mais o jogo, foi pra cima, conseguiu o empate e reclama de um pênalti não marcado no Luiz Araújo e de um cartão vermelho retirado do Bragantino. E a gente vai mostrar os lances agora e depois você analisa. Não. Bragantino e Flamengo se encontraram pela 5ª rodada do Brasileiro no Nabi Chedid. O time comandado pelo técnico Pedro Caixinha fez um primeiro tempo com muita intensidade nos ataques. Chegou a levar perigo ao gol de Rossi várias vezes, mas na hora de defender também teve que usar dessa intensidade. E isso quase custou um jogador. Luan Cândido teve que dar um carrinho para chegar na bola e fazer com que De La Cruz não chegasse à meta de Cleiton. Com isso, o zagueiro acabou recebendo o cartão vermelho. Aí, o VAR entrou em ação. Primeiro para rever o lance do carrinho, mas depois acabou tendo que revisar outro lance. Uma falta de De La Cruz em Pedro Henrique no início da jogada. Chegaram até a questionar um possível impedimento.
E depois de muita discussão, o cartão vermelho para Luan Cândido foi anulado. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo no jogador, tá bom? Ele trisca a perna dele e isso faz com que o jogador caia. Sorte para o técnico do time de Bragança Paulista, que conseguiu manter 11 em campo. E aí não demorou para que o Massa Bruta conseguisse abrir o placar. Após cobrança de escanteio, Pedro Henrique subiu e marcou. Aliás, esse foi o primeiro gol com a camisa do Bragantino. No segundo tempo, o Massa Bruta já não voltou mais com aquela intensidade. E o goleiro Cleiton teve que trabalhar bastante. E foi tanta pressão que o defensor do time paulista não conseguiu segurar a vitória para o Braga. Dela Cruz serviu Bruno Henrique, que deixou tudo igual. No finalzinho da partida, um lance gerou polêmica. Vitinho teria derrubado Araújo dentro da área, mas o VAR não chamou o árbitro para a revisão e disse que o lance foi normal. Não tem nada. Ok, Bis, obrigado. Tudo ok. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Este é o terceiro empate seguido do Red Bull Bragantino. Empatou com Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, com o Souza pela Copa do Brasil e agora com o Flamengo neste último sábado. Agora tem um desafio pela frente. No meio da semana tem Sul-Americana. Pedro Caixinha começa a pensar como irá enfrentar o Racing na próxima quinta-feira. Vamos jogar contra uma grande equipa que curiosamente foi afastada da Copa da Argentina no seu último jogo, vai estar uma semana a preparar o nosso jogo, então vem com esse ciclo quebrado de 5 vitórias, vem dolorida, é uma equipa agressiva, nós sentimos isso lá, sabemos isso, vamos analisar, vamos decidir bem, sabendo que já não podemos contar com o Pedro, mas temos que ser uma equipa à imagem do que fomos hoje na primeira parte, porque o nosso objetivo é, com todo o respeito que temos pelo Racing, ganhar esse jogo, ganhar, não interessa, não estamos a falar por golos, estamos a falar de pontos, porque ganhar quer dizer que igualamos em termos de pontos este adversário, e é só isso que estamos a pensar neste momento. Bragantino sempre discreto, quietinho, mas aprontando. Agora, o Flamengo reclama muito da arbitragem do Paulo César Zanovelli. E a questão, a gente começa pelo cartão vermelho que foi dado para o Luan Cândido, porém com a revisão do VAR, esse cartão vermelho foi retirado por conta de uma falta anterior. Do De La Cruz, bem no início da jogada lá no meio de campo, quando ele faz o movimento para acompanhar a jogada, né? Porque o Flamengo sai num contra-ataque, primeiro um ótimo domínio do Pedro e achou ali o De La Cruz. Só que lá no meio do campo, nesse primeiro movimento do De La Cruz, quando ele arranca, tem um trançapé ali, tem um contato. Então, para mim, a falta aconteceu. Pô, Denilson, foi sem querer, o De La Cruz nem viu o jogador vir. Não interessa. Que tem um contato, tem. O Cândido provavelmente acompanharia o De La Cruz nesse retorno para o sistema defensivo, então eu acho que o árbitro acertou em tirar o cartão vermelho. Agora o Flamengo reclama já no finalzinho da partida de um pênalti não marcado no Luiz Araújo. Aí que tá a dúvida, porque assim, aí que tá a dúvida, Loirão. Aí a gente tá mostrando a imagem do De La Cruz no telão. Aí que tá a dúvida, porque o Araújo, ele toma vantagem no lance, né? E aí tem um contato, assim. Então, pelo fato do Araújo ter tomado a frente, antecipado a jogada para pisar na área, eu teria dado a penalidade. Que coisa, hein? Fica essa reclamação. Mais uma na Série A. Bom, a internet